Eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. A gente tem ouvido, falar tanto sobre esses respiradores todos os dias nos jornais aqui da CNN Brasil, nos nossos podcasts, em todas as nossas plataformas aí. Por quê? Porque eles têm sim um papel essencial no tratamento aí das pessoas que estão internadas. Anunciamos também hoje a compra de 3.000 respiradores para o sistema de saúde de São Paulo. No sentido de comprar respiradores. Não se trata apenas de dizer que o SUS tem aproximadamente 60 mil respiradores e isso é insuficiente para atender o sufoco. Em média, esse equipamento chega a custar R$50 mil. Para falar muito papo reto, eles é que podem salvar a vida das pessoas que têm grandes complicações respiratórias por causa da Covid. Bom, o respirador auxilia, os pacientes a continuarem respirando e para refrescar a nossa memória, esses aparelhos estão sendo alvo de disputas entre os países, como nós já tratamos aqui nos episódios anteriores, em vários episódios. E uma equipe de pesquisadores da USP conseguiu então desenvolver um respirador, um tipo de respirador, que está nesse momento passando por testes pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. O aparelho foi testado em animais, também em humanos, e caso obtenha a autorização da Anvisa, pode aliviar e muito a situação do SUS brasileiro, de quem precisa do Sistema Único de Saúde para receber auxílio, atendimento. A gente vai entender mais, então, sobre esses respiradores com a diretora da Escola Politécnica da USP, a Liede Bernucci. Liede, eu quero começar fazendo uma pergunta que é menos técnica e mais ética, A USP tem uma série de linhas aí de pesquisa, buscando soluções para essa crise que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo. O que motiva uma universidade, uma faculdade, professores, técnicos, alunos, todos a se engajarem dessa maneira? É uma ótima pergunta, porque muitas vezes a sociedade não entende alguns papéis da universidade, talvez por uma dificuldade que tenhamos de explicar o que a universidade faz. Então, a universidade, ela contribui com a sociedade com diversos tipos de trabalhos e vertentes. Um deles é a pesquisa. Então, ora, nós temos pesquisas voltadas a problemas de saúde, principalmente de alguns cursos que fazem já isso normalmente, como outros, como a engenharia, por exemplo, que ela pode usar os seus recursos e capacidade para poder ajudar a resolver problemas técnicos, problemas de equipamentos, problemas de logística. Todos esses estão ligados a essa carreira de engenharia. Então, por exemplo, a engenharia, ela tem como contribuir numa crise desta. E vários outros também têm, por exemplo, a arquitetura e urbanismo, eles têm toda uma parte de design que eles estão ajudando na parte dessas máscaras, das face shields. Então, veja, usando a sua capacidade, sua criação, o seu conhecimento para canalizar nessas soluções. Sim, e que projetos especificamente a Poli está desenvolvendo para a Covid? São as máscaras? Também é isso? Você tem algo além do que dos respiradores? Tem outras linhas aí de atuação? Tem várias. Nós temos vários projetos sendo desenvolvidos, ora em parceria, ora só dentro da Poli, Para vocês terem uma ideia, na USP há praticamente 200 de projetos sendo tocados dentro da USP. Se as pessoas entrarem no USP Vida, vão ver os projetos que estão sendo feitos para vacinas, para diagnóstico, para os equipamentos. Então, a USP está mobilizada para poder contribuir com a população nesse problema que é, vamos dizer, gravíssimo, Não só do Brasil, mas como do mundo inteiro. Falando nesse gancho do mundo inteiro, é isso que eu queria entrar com você, para você contar para a gente
gente mais sobre o projeto Inspire, como é que ele surgiu, as pessoas, os grupos envolvidos, porque é o que está todo mundo querendo saber, os tais respiradores que podem salvar uma vida, né? Perfeito. Então, o Inspire é uma união de capacidades da engenharia, tanto do pessoal da mecânica quanto do pessoal da eletrônica, além de outras pessoas que também têm outras capacidades. Então, foi a união de vários professores, vários alunos e vários técnicos da Poli para a concepção desse equipamento. São 2 professores que coordenam, um deles é da área mecânica e cuja especialidade já é na área de biomedicina, bioengenharia. Então, ele tem realmente bastante conhecimento na parte de equipamentos médicos. E o outro professor, que é da área de eletrônica, ele tem muito conhecimento em placas, em como colocar os equipamentos em funcionamento com um controle muito bom. Então, são 2 coordenadores com competências complementares e eles, assim, trouxeram seus técnicos, os alunos, para poder fazer juntos. A equipe tem umas 30 pessoas, mais ou menos, então eles têm um conhecimento e o Inspire só pôde também ser, vamos dizer, finalizado, o protótipo, e depois testado com a ajuda das outras unidades da universidade. Então, com a veterinária por quê? Porque a veterinária ela também tem como fazer testes em suínos que têm um sistema pulmonar muito parecido com o do ser humano. Então, os primeiros testes foram feitos em suínos, com testes controlados, tem comissão de ética que aprova isso, né, evidentemente. Depois foram feitos testes na Faculdade de Medicina e no INCOR, né, do HC, que também pertencem à USP, em seres humanos, né, para validação e junto com a Faculdade de Medicina, em colaboração. Quem nos ajuda também é a Faculdade de Direito, olhando como nós podemos captar recursos, como nós podemos ter essa patente livre, né? Ela é aberta, né? Para que possam reproduzi-la. Então, tem a Faculdade de Direito colaborando conosco, tem a Faculdade de Odontologia colaborando conosco, por causa de todo o problema que você tem bucal, né, para colocar o respirador. Então, são várias competências complementares colaborando. Sim, Liede, é isso que eu preciso perguntar. Eu queria entender se toda essa força-tarefa de várias frentes aí da Universidade de São Paulo surgiu meio que uma vontade entre vocês, seus pares, ou se foi alguma demanda que veio do governo do estado, se das autoridades federais, como é que surgiu toda essa força-tarefa? Ou por vocês mesmos, se foram vocês mesmos? Eu queria saber o início de tudo. Fomos nós mesmos. Ótimo. Nós mesmos pensamos como podemos contribuir com a sociedade brasileira e com a sociedade dos outros países, ajudando com as competências que tem na Poli. Uhum. Então, foi assim que a gente começou a unir competências, vendo ideias, telefonando um para o outro, já durante essa época de restrição, né, de não poder ir para o trabalho. Então, foi assim, foi uma mobilização interna na Poli e depois conversando com as outras pessoas, com as outras unidades, com as outras competências, nós fomos, vamos dizer, engrossando essa equipe. O que é muito importante também a gente contar para quem está nos ouvindo, já que a gente tem falado demais, né, sobre os respiradores, a importância deles nos nossos jornais aqui da CNN Brasil, em todas as nossas plataformas, enfim. O que é muito, muito relevante é a gente tentar explicar para os outros e também para mim, eu peço essa gentileza para você, por que esse respirador que está sendo desenvolvido pela Poli pode sim ser algo tão relevante. Eu me refiro aos que estão no mercado, né? Que a gente está vendo aumento de preço daqueles que vieram da China. Antes custavam $5 mil, 17 mil e agora está mais de $60 mil. Todos os atravessadores desses respiradores que vêm de fora. O que essa produção de respiradores aqui pela Poli da Universidade de São Paulo tem de diferença a favor em relação a preço, tempo de fabricação, funcionamento?
Esse respirador, né, esse ventilador pulmonar, ele está sendo feito para emergências. Então, ele está sendo feito para poder se construir em grande quantidade, né, poder fazer em grande quantidade para poder distribuir para hospitais públicos, para a rede pública, para poder suprir uma deficiência que hoje nós temos no mercado, seja brasileiro, seja mesmo aqueles equipamentos importados, porque numa pandemia o que não podem faltar são os respiradores. Então, a ideia é fazer esses equipamentos, claro, com alta qualidade, mas é no primeiro atendimento, no atendimento de emergência, para poder já colocar o paciente já entubado e já com o respirador. Então, esses equipamentos, agora eles vão estar, agora tem uma pesquisa grande que será feita por uma solicitação da Anvisa. Esses equipamentos estão sendo construídos já numa quantidade bastante grande para colocar paralelamente em vários hospitais para serem testados agora nesse momento para ter um número suficiente, conforme a Anvisa solicita, para que ele possa estar certificado. Por quanto tempo esses testes, antes deles de fato atenderem a demanda que é para ontem nos hospitais brasileiros? Então, nós temos que fazer centenas de testes, talvez 1.000 testes, e para isso nós não podemos ter poucos equipamentos, porque demandaria muito tempo para chegar no 1000º teste para poder certificar. E nós não temos esse tempo, a sociedade brasileira não tem esse tempo. Portanto, nós estamos fazendo o quê? Um esforço muito grande para poder fazer centenas de equipamentos para que nós façamos esses testes em curto espaço de tempo para poder certificar esse equipamento. O que é curto espaço de tempo? Dá para precisar, Liede? Nós vamos tentar fazer isso em 2 a 3 semanas. Eles chegariam aos hospitais distribuídos aqui pelos nossos parceiros e fazer os testes conforme nós vamos fazer um protocolo junto com a Faculdade de Medicina para os testes. Então, se nós fizermos esses testes, construirmos esses equipamentos e fizermos os testes rapidamente, nós podemos ter a certificação ainda em maio. Tá bem. Então em junho a gente poderia ter esses respiradores chegando ou tô ansiosa demais com essa pergunta, Liede? Todos estão ansiosos. Você pode calcular como estamos. Imagino. A gente é otimista e espera em junho poder estar com esses ventiladores pulmonares podendo ser distribuídos na rede pública. Exatamente quantos? A gente ainda não sabe, né? Olha, a nossa primeira fase, nós queremos chegar no número de 1.000, mas para depois fazer a fabricação deles, nós podemos chegar em milhares. Isso é viável, isso depende da demanda, não é um respirador para substituir a fábrica, os fabricantes nacionais, é uma complementação no mercado para poder ajudar no atendimento que hoje, sem esses ventiladores, nós não temos como atender as pessoas já num estado mais grave. Sim, e Liede, eu falei agora há pouco com você, né, sobre esses preços surreais que a gente acabou noticiando em relação aos respiradores que vêm de fora, principalmente os da China. Quando a gente começou a falar sobre a pandemia aqui no podcast, no Item Mais ou nos jornais da CNN Brasil, a gente falava de aparelhos que custavam de 5 a 10, 15 mil dólares. Agora, como eu disse, alguns passam de 60 mil dólares, muitas vezes as autoridades pagam e os aparelhos não chegam. O preço deste que está sendo feito aqui na Universidade de São Paulo, você sabe, tá, de quanto a quanto ou ainda não dá para precisar? Olha, o preço final não dá para precisar porque justamente o mercado está subindo o preço de todos os componentes rapidamente. Então, nós temos componentes nacionais e importados e alguns componentes que a gente mesmo fabrica. Então, há uma falta no mercado de alguns componentes e preços muito altos. Estimativa você tem? Nós não temos uma estimativa inicial, a gente queria que esses respiradores fossem de baixíssimo custo, talvez por esse aumento de preço nós vamos ter um equipamento de 2, 3, 4 mil reais, a gente ainda não tem a estimativa do preço final, porque depende dos componentes. Sim. O que nós estamos fazendo
é poder fabricá-los nessa primeira etapa com um parceiro, não é a fabricação dentro da Poli, que a Poli é o lugar de desenvolvimento e concepção, e parceiros podem fazer a linha de montagem em si, o chão de fábrica, digamos assim. Para fazer nesses parceiros, nós estamos avaliando todos os custos que temos, e ele está mudando dia a dia por causa dos preços dos equipamentos, dos componentes que nós estamos importando. E nós estamos tentando fazer de baixo custo, porque estamos trabalhando com doação. Então, todos os recursos vieram por doação. E é com essa doação que a gente está comprando os componentes para poder montar. Então, vamos dizer, uma corrida contra o tempo. Tá certo, é isso, uma corrida contra o tempo, mas essa corrida com atletas do bem, já para usar a sua metáfora, então, que é toda essa força-tarefa de várias frentes aí da Universidade de São Paulo na produção dos respiradores para esse momento de emergência. Super importante. Muito obrigada pelo papo, Liede. Até uma próxima e eu espero que a gente volte a falar em breve para dizer o seguinte: os respiradores já estão entregues e eles estão salvando muitas vidas. Essa é a minha expectativa. Eu sempre estou olhando pro momento em que a gente vai trazer o saldo positivo de tudo isso. Obrigada, Mona Lisa. Muito obrigada, Liede. Até a próxima. Até a próxima. Ainda sobre os respiradores, além da produção, tem gente focando em consertar esses aparelhos que, claro, precisam de manutenção. 10 respiradores consertados pelo Centro de Inovação e Tecnologia do Senai Minas Gerais chegaram ontem ao Amapá. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, desenvolveu, uma rede de manutenção de respiradores pulmonares. Vamos entender melhor essa iniciativa, então? O Item Mais conversou com o diretor-geral do SENAI, o Rafael Lucchesi. O Rafael contou como surgiu a ideia de montar, então, uma rede focada exatamente nesse conserto aí dos respiradores. Bom, o respirador é um equipamento crítico no que tange aí a pandemia da Covid-19. Considerando que ela é uma doença infecciosa com alta taxa de contágio, está se demonstrando isso em todos os países, inclusive no Brasil, então você precisa ter simultaneamente de uma infraestrutura hospitalar que nenhuma sociedade no mundo tem, ainda mais um país de renda per capita média-baixa, no caso do Brasil. Então, o SENAI tem um profundo conhecimento da estrutura industrial, de serviços técnicos, serviços tecnológicos para a indústria, e temos as competências necessárias para atuar sobre esse ponto crítico. Então, foi uma rede voluntária e gratuita, feita pelo SENAI, coordenada pelo SENAI, mas em parceria com a indústria brasileira, diversas empresas fizeram parte disso. No quesito respiradores, a gente tem mais de uma iniciativa. Nós temos uma iniciativa tanto com relação à manutenção de respiradores, como apoiar a consecução de consórcios para a produção de respiradores no Brasil. Então, nós já conseguimos o êxito de um consórcio, que foi a Lyston com a VEG. A Lyston é uma empresa pequena, ela produzia entre 40 e 50 respiradores e vai passar a produzir 500 respiradores mês, podendo chegar a mais de 1.000 ainda nos próximos meses. O SENAI reúne as competências, nós temos uma rede de serviço que opera no Brasil inteiro. Nós dominamos profundamente as competências técnicas de manutenção de um respirador. Então, todas as partes, sejam elas mecânicas ou eletrônicas, nós dominamos. Então, nós lideramos um consórcio formado por mais de 12 empresas industriais brasileiras, que numa ação voluntária, gratuita, cidadã, solidária, nós atuamos para apoiar a rede hospitalar, mas não só em ventiladores. Além dessa ação de ventiladores, nós atuamos também na produção de EPIs, tanto máscaras como luvas e aventais. Então, a gente tem feito aí um trabalho importante na assegurar às equipes médicas hospitalares os equipamentos necessários
para o trabalho deles, para salvar vidas. São os recursos humanos mais importantes no país nesse momento. Existe alta taxa de contaminação nessas equipes no mundo, no Brasil está um pouco acima da média, e nós precisamos proteger esses profissionais, até porque eles são a curto prazo insubstituíveis. A gente também perguntou sobre os resultados esperados aí dessa rede de manutenção, para você entender a relevância desse tipo de trabalho. Nós já consertamos 400 ventiladores, já recebemos ao todo 1.923, que é um número elevado, considerando que nós não temos ainda um mês de operação. Estão 344 em triagem, 916 em manutenção, 180 em calibração. Essa é uma etapa muito importante, né? O equipamento tem que ser devolvido com o padrão da norma técnica, até porque é um equipamento crítico, né, para salvar vidas humanas, então ele tem que estar em funcionamento perfeito. A rede do Senai está presente em quase todos os estados brasileiros e o Rafael explicou melhor como é o funcionamento dessa iniciativa toda. Nós estruturamos uma rede de 35 pontos de manutenção distribuídos em quase todo o território nacional. Nós pesquisamos, o Brasil tem hoje um estoque de mais de 65 mil ventiladores, sendo quase 18 mil na rede privada e pouco mais de 47 mil na rede pública, dos quais 3,6 mil, ou seja, 3.600 ventiladores estavam fora de uso por problemas técnicos operacionais. E a gente acha que esse número está subnotificado, pode chegar a 5 mil. A primeira etapa é uma etapa de diagnóstico, o que é importante. Depois você tem que fazer toda uma triagem e manutenção. A manutenção, 80% da manutenção são problemas de baixa complexidade, é uma mangueira que está ressecada, é um fio que está solto, é um componente simples. 20% são manutenções de alta complexidade, é um problema de válvula, é um problema de diafragma, é um problema de uma placa, de um circuito ou de uma placa-mãe do respirador, algumas delas que não se fabricam mais. Em último caso, nós pegamos 2 ventiladores que estão com problemas, canibalizamos e fazemos um. Mas isso até o momento tem sido uma pequena quantidade de ventiladores. É isso, o Item Mais de hoje fica por aqui. Você que me acompanha sabe que eu fico muito feliz, eu confesso isso sempre, que poder falar de coisa boa, da boa notícia é fundamental nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Alenta, aquece o nosso coração, saber que a gente tem pessoas sim encontrando soluções e trabalhando juntas para que os efeitos da pandemia sejam minimizados. Como é bom contar isso para vocês. É isso, a gente se vê, não, a gente se ouve. Eu ia falar amanhã, né? Não, é na semana que vem que a gente se ouve. Mas para você que ficar com saudade, não esqueça, tem jornais na Firma, na CNN Brasil o dia inteiro nessa sexta-feira. É só ligar que todo mundo vai estar lá. Mona Lisa e companhia. Beijo, em pé.